criptomoeda comigo, ou o bem comigo, né? A prata, que o Pedro também falou, que é uma coisa que é bastante importante. Então, como tu falou, se as chaves não são tuas, o Bitcoin não é seu. Isso não quer dizer que a propriedade do Bitcoin que está na corretora seja dela, né? Mas ela está em posse, exposta, né? né? Exposta a algum ataque. Exatamente. Supostamente, Então, né? se tu tem os Bitcoins na tua carteira local, né? Pode ser uma hardware wallet ou uma paper wallet. Por incrível que pareça, a forma mais segura de armazenar Bitcoins é uma paper wallet, que é basicamente anotar a tua chave num pedaço de papel, né? Só que tem que ter cuidado para não perder Pra esse não papel. perder, exatamente. Porque se Não pode perder... escrever num livro, como é que é o negócio telefônico lá do vinheteiro. Não pode escrever num coisas de telefônico. Não, ele fez nas partituras, né? Ele falou. Nas partituras de música isso. E mandou pro... Fez na partitura e deixou em casa e aí jogou fora 6 Bitcoin, acho que era. Nossa. 6, 4, acho que era 6. Então, isso é uma das coisas que eu tenho. Eu já fui muito Bitcoiner. Eu tinha 100% do meu patrimônio, era ultra Bitcoiner. Ficava falando pra todo mundo. Já pensei até em tatuar Bitcoin. Eu tinha capinha do telefone, que era um Bitcoin. Tinha tudo de Bitcoin. E um dos problemas que eu vi com ele, tudo que o Jason comentou aqui, de que ele é incensurável, dá pra fazer autocustódia. Esses 2 pontos, e também que dá pra mandar muito fácil. É um pouco caro, mas teoricamente é relativamente que depende fácil. da quantidade, né? Poucos bitcoins não vale a pena. Agora, grandes quantidades de bitcoins aí vale muito a pena. Vou comprar um jatinho, maravilhoso. Sim. Se aceitarem, né? O problema é aceitarem. Mas esses pontos do Bitcoin realmente eles são muito bons. Principalmente o fato de que ele é o ativo em si. Eu posso transferir ele para qualquer pessoa sem ter que confiar. A pessoa não precisa, ninguém precisa confiar em ninguém. Desde que chegue lá e consiga, bota lá o hash. Ah, tá, entrou, tá na minha conta, beleza, tu olha ali. Ok. Com os metais, a gente tem sempre que ter uma contraparte para conseguir botar o metal na tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero pagar uma conta aqui. Pô, eu não vou mandar no correio uma moeda para os caras para pagar. Então, eu preciso de alguma forma digital, que inclusive aqui no Brasil já tem. Tem uma empresa que tem algumas empresas que já fizeram lá fora. Aqui no Brasil é Real, lá fora tem a Kinesis, Glint, tem várias que estão fazendo isso, já tem até alguns lugares. Aqui ainda não tem, mas lá fora tem. Pega um cartão de crédito e eu gasto, só pago. Ninguém sabe que eu estou pagando com metal. Eu passo o cartão e ele vende os metal e já debita na hora e faz isso. Com o Bitcoin, isso é uma vantagem que ele tem, que a gente não precisa confiar em ninguém. Então, por exemplo, eu não vou botar todo o meu dinheiro numa empresa que tem o sistema lá de pagamento. Vou botar em várias, porque se der problema, provavelmente vai dar com todas, vai dar com uma, com outra. Que é mais ou menos o sistema de bancos que tinha no século XIX. Antes do Fed tinha o sistema de free banking, em que os bancos emitiam notas, né, de dólar, em que podia resgatar essas moedas, ia lá com a nota, ia no banco, eu quero meu dólar, beleza. Eles te davam lá umas moedas de prata, de ouro, dependendo do volume que fosse, e não tinha problema nenhum. Só que, claro, o dólar do JP Morgan, todo mundo conhecia o JP Morgan. O dólar do JP Morgan é confiável. O dólar do Citibank, do não sei... Ok, aceito. Mas daí chega o cara lá do, West Louisiana Bank. Puta, nunca ouvi falar. Eu não sei se eles têm esse ouro, nunca vi falar desse banco. Não quero essa nota, me dá uma outra aí. Então, tinha uma competição entre as notas, o próprio dinheiro de cada um desses bancos. E eu espero, tem várias empresas que estão trazendo os metais para a era da tecnologia, que é algo que não tinha antigamente, né? A gente realmente era muito difícil de transacionar. Porque se eu tivesse em pessoa, maravilha. Entrego aqui totalmente anônimo, ninguém sabe que eu paguei, ninguém sabe que ele recebeu, entreguei. Nesse sentido é até melhor do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin eu não consigo te dar um Bitcoin sem ficar lá todo o histórico de onde que veio, para onde que foi, fica tudo rastreado. Com metal não, posso te dar uma barra aqui de 1 kg de ouro, derrete, transforma em um monte de barrinha, ninguém nem sabe de onde é que veio. Então, na questão da anonimidade, os metais, em certo ponto, eles são melhores, porque dá para fazer uma transação offline, mas se eu quiser fazer uma transação online, aí eu vou ter que ainda, além de ser rastreável, eu ainda tenho que confiar numa contraparte. Então, acho que não ter que confiar nessa contraparte para fazer um meio campo, para digitalizar os metais e facilitar essa transação, é uma grande vantagem do Bitcoin. Eu penso que sim, o Bitcoin, na minha concepção de vida, ele está muito além do que um simples ativo financeiro. Muito além do que o ouro, né, na prata. Ele é mais uma questão até filosófica.
Porque, assim, qual que é o valor da sua liberdade, né? Já que a gente somos de um Instituto de Liderança e Liberdade, qual que é o valor de estarmos aqui falando o que a gente está falando? Não tem valor isso. E o Bitcoin, para mim, é isso. É o ter a possibilidade de fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser e como eu quiser. Porque ele não tem nenhum grupo, não tem nenhum país, não tem nenhuma empresa que vai determinar o valor do Bitcoin, não. Quem determina isso é puramente o mercado, lei da oferta e procura, né? O Jaisa falou, mas se eu tiver um computador, todo mundo tem muito medo do computador quântico, né? E acho que nem cabe a gente entrar nesse assunto, mas assim, se tivesse um grande computador que poderia quebrar a criptografia do Bitcoin, isso não vai acontecer. E, Robert, você está sendo ingênuo. Não vou ser ingênuo, porque a pessoa, caso ela tenha essa possibilidade, ela não vai optar por fazer. Por quê? Porque a partir do momento que ela fizer isso, o Bitcoin ele vai a zero. E aí ela vai ter 21 milhões de Bitcoins que não valem nada. Então não é interessante para ninguém que isso ocorra. A não ser que ele quisesse destruir todo o valor de alguém. Digamos, se um governo decide fazer uma reserva de Bitcoin. A criptografia do Bitcoin, caso ele consiga fazer isso, é a mesma criptografia que ela poderia acabar com o sistema bancário do mundo. É a mesma. Um computador quântico, se ele conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin, ele quebra de qualquer um. Então não é vantagem para ninguém. Mas existem algoritmos pós-quânticos que eles chamam, porque a ideia do computador quântico é que ele consegue fazer um cálculo muito complexo de forma mais rápida. Só que se, ao invés de fazer um cálculo muito complexo, ele precisar fazer vários cálculos nada complexos ou pouco complexos, ele não é tão absurdo comparado com outros tipos de processamento. Então, ao meu ver, o Bitcoin, na verdade, um grande erro que eu acredito que eles estejam cometendo é de não criar um algoritmo pós-quântico antes de vir. Tipo, não adianta esperar, veio o quântico, aí tem reserva estratégica, sei lá, dos Estados Unidos, aí chega lá uns coreanos, hackearam a Bybit. Aí chega uns coreanos, criam um computador quântico e hackeiam um troço lá, criam sei lá quantos milhões de Bitcoin, vai ter que fazer um fork, rollback, até conseguir resolver tudo isso. Todas as corretoras faliram. Os Estados Unidos ficou sem grana porque eles não conseguem, o Bitcoin não vale mais nada e tem inflação, sei lá o que acontece. Então eu acredito que eles tinham que imagino que eles já estejam pensando... Já estão trabalhando nisso. Já existe no Bitcoin criptografia pós-quântica, né? Mas computador quântico é uma coisa que ainda está muito incipiente, né? O computador, quando ele surgiu, toda a teoria de informação do computador, né? A lógica booleana, todas as bases matemáticas do computador, elas já existiam há muito tempo. Se for olhar a história do computador, tinha computadores mecânicos, né? Então, o que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos aí, talvez 40 anos, mais, né? Desde que quando se descobriu o transistor, né? É que foi possível a gente pôr em prática o modelo matemático que já existia. Sim. Né? O modelo quântico ele ainda é bizarro, né? A física quântica ela parte do princípio que duas partículas distantes milhares de quilômetros uma da outra se comunicam de alguma forma e quando uma muda o estado, a outra vai mudar o estado dela automaticamente no mesmo instante. É uma ciência diferente. O Einstein chamava isso de efeito fantasmagórico à distância. Então eu acho que ainda vai levar muito tempo. Eu só usei o exemplo do computador quântico porque é muito comentado na internet sobre isso. Então o Bitcoin, para mim, ele tem mais essa questão filosófica. Não acho que seja interessante, mesmo na época que você era um full Bitcoiner, né? Não acho isso uma boa estratégia, na minha visão.